venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória e para sempre. Amém. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu abro o meu coração para receber o teu poder, a tua unção, a tua graça e a tua autoridade, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, faça uma declaração de fé, uma palavra profética na vida desta pessoa que está ao seu lado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu gostaria nessa noite de falar sobre os sinais do reino dos céus. Os sinais do reino dos céus. Como que nós identificamos na vida de uma pessoa os sinais? Como que nós identificamos numa pessoa se ela tem o reino de Deus dentro dela? Como que nós podemos olhar para nós e ver se temos de fato o reino de Deus dentro de nós? De que maneira? De que maneira nós podemos identificar o reino dos céus, os sinais do reino dos céus dentro de uma pessoa? Quando uma pessoa começa a conviver com pessoas, em lugares, ouvir músicas, louvores, pregações, conversas, testemunhos, onde o reino dos céus se faz presente, ela começa a mudar o seu comportamento. Por exemplo, a pessoa começa a vir na igreja, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a louvar, ele começa a louvar com esses cânticos que traz a glória de Deus, que traz a presença de Deus, que traz o poder de Deus, e ele começa a ouvir da palavra de Deus, começa a ouvir daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Ele começa a ouvir testemunho, ele começa a conviver com pessoas de fé, pessoas que testemunham Deus, que testemunham os milagres de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Ele começa a ter contato, ele começa a ter contato com pessoas de Deus, que tem esta fé, que acredita, que vive a presença de Deus na sua vida. Essa pessoa começa a mudar. Essa pessoa começa a mudar, e ela começa a mudar os seus pensamentos. Ela começa a mudar os seus pensamentos. Ela começa, os pensamentos que estão focados em alguma coisa, focados em algo, esses pensamentos agora, eles mudam, e a pessoa começa a pensar em Deus, ele começa a pensar nas coisas de Deus, ele começa a valorizar a presença de Deus, ele começa a valorizar o poder de Deus, ele começa a valorizar a palavra de Deus, e a pessoa começa a mudar nos seus pensamentos, suas palavras começam a mudar também, suas palavras, elas vão mudando, vão sendo
lapidadas, transformadas. Aquela pessoa que da boca dela só saía coisas negativas, coisas ruins, palavras de maldições, palavras de contenda. Ela começa a mudar, as palavras dela começam a ser mais pura, mais doce, mais amável, e a pessoa vai se tornando uma pessoa mais sensível, e vai mudando os pensamentos, as palavras e as atitudes daquela pessoa. As atitudes, as ações daquela pessoa começam a ser outras ações, outras atitudes. Outrora a pessoa tinha atitudes que afastavam as pessoas, atitudes que magoavam as pessoas, entristeciam as pessoas. Ela começa a ter atitudes e ações que começam a atrair as pessoas começam a sentir-se bem perto daquela pessoa, começam a ter prazer de estar com essa pessoa, e começam até a comentar: ó, fulano está mudando, como fulano mudou, olha, é outra pessoa. Então o convívio com a palavra, o convívio com a irmandade, o convívio na igreja, a pessoa ela começa a ouvir, em vez de ouvir as músicas do mundo, ela começa a ouvir as músicas de louvor, de adoração ao Senhor. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, aleluia. Então a pessoa vai trazendo para dentro dela, vai alimentando a vida dela com essas coisas maravilhosas que vêm do reino de Deus. E aí a pessoa começa a mudar, como eu falei, nos pensamentos, nas atitudes, nas ações, as palavras, e começa a demonstrar sinais que são próprios do reino dos céus. Sinais. Eu anotei aqui alguns sinais que são próprios do reino dos céus. É próprio daquela pessoa que tem o reino de Deus, o reino dos céus dentro de si. Aleluia! Nós estamos buscando, clamando: venha o teu reino, venha o teu reino dentro de mim, venha o teu reino, enche com o teu reino dentro de mim. Olha, quando o Senhor Jesus, Ele ensinava os seus discípulos, quando o Senhor Jesus, Ele estava ensinando os discípulos, Jesus ensinou os discípulos tudo sobre o reino. Jesus ensinava eles jejuar, Jesus ensinava eles a meditar na palavra, Jesus ensinava seus discípulos a orar, e Ele disse: olha, eu vou ensinar vocês a orar, eu vou ensinar vocês a orar. E Ele começa a falar para eles, começa a ensinar eles. E já no segundo versículo ali diz: e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus estava ensinando eles a buscar o reino, a clamar pelo reino, a pedir pelo reino. Ele estava ensinando. Olha, porque o reino, nós temos que entender que o reino, como um reino, tudo que tem naquele reino, vai pertencer às pessoas que estão neste reino. Então, quando o reino de Deus chega, ele traz coisas, ele traz riquezas. Olha, fazendo uma pequena comparação, mas quando D. João VI chegou no Brasil,
estava fugindo lá do Napoleão Bonaparte, mas ele chega em muitos navios, e quando ele chega ele traz para o Brasil, para a colônia brasileira, ele traz aqui inúmeros livros, formando uma grande, tudo que eles puderam tirar lá do palácio, tudo que eles puderam trazer para acrescentar na cultura aqui, porque veio o rei, quando o rei veio, tudo que ele pôde trazer daquele reino, ele trouxe para o Brasil, e muitas coisas ficaram aqui no Brasil, muita legalidade, muitas coisas que eles tinham lá de bom, lá em Portugal eles trouxeram. Uma pequena demonstração de que quando o reino de Deus vem, ele traz tudo do melhor que tem. Tudo do melhor que tem ele vai trazer. Tudo que é de melhor. E eu quero pontuar algumas coisas aqui que é próprio do reino dos céus e que está disponível para cada um de nós, e que esses sinais demonstram que o reino de Deus está dentro de nós. Sabe uma coisa que nós recebemos, que está dentro de nós, é o perdão. Você está aqui porque olha só o que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você está aqui porque você tem o perdão de Deus. Você está aqui porque Ele lá na cruz perdoou os seus pecados. Porque lá na cruz Ele lavou você, Ele redimiu você, Ele limpou. E diz a palavra do Senhor através do profeta João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O perdão. Mas o perdão, ele está dentro de nós. Aliás, ele precisa estar dentro de nós. Não só pelo fato de sermos perdoados, mas ele precisa estar dentro de nós porque faz parte do reino. O Senhor perdoa e Ele quer que nós vivamos como Ele perdoou, nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem. As pessoas, você não pode impedir, você não pode controlar a vida das pessoas. Ninguém consegue controlar a vida de outra pessoa, ninguém. Porque as pessoas têm atitudes, têm ações, elas falam, elas pensam, elas agem. E é impossível impedir que alguém te magoe, que alguém se levante contra você, te entristeça. É impossível impedir que as pessoas, elas humilhem. Muitas vezes o ser humano é humilhado, é maltratado, o ser humano muitas vezes é ofendido. Mas aí o que vamos fazer? Vamos nos revoltar? Vamos guardar essas ofensas no coração? Vamos guardar essas humilhações no coração? Vamos guardar aquilo que as pessoas fazem contra nós? Vamos guardar isso? Não. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos perdoar, e perdoar é um ato de purificação, porque quando você perdoa, você está se purificando, porque aquela ofensa, aquela mágoa, aquele ressentimento vai sair da sua vida e você vai ficar livre. Perdoar é um ato de purificação. Perdoar é um ato de limpeza da alma.
Quando nós perdoamos, nós liberamos as pessoas, porque quando nós estamos guardando o ressentimento dentro de nós, guardando aquela ofensa, aquela mágoa, estamos guardando o que está acontecendo, nós estamos prendendo a vida das pessoas em nós, estamos prendendo, estamos amarrando as pessoas em nós. E nós precisamos liberar o perdão. Muitas vezes é preciso fazer isso, dizer: Senhor, eu perdoo, fulano me ofendeu, me magoou, me entristeceu, mas eu entrego aos pés da cruz, eu perdoo e eu entrego aos pés da cruz essa ofensa. É isso que devemos fazer. Perdoar é um ato de limpeza da alma, de purificação da alma. Um outro sinal, esse é um sinal importantíssimo na nossa vida, o perdão, saber perdoar. O perdão é importantíssimo, é um sinal. Quando você perdoa, você está demonstrando que o reino de Deus está dentro de você. Um outro sinal é o amor, é amar. É amar. E o perdão e o amor, eles estão muito próximos, estão juntos. Porque quando você ama, você perdoa. Quando você perdoa, é sinal que o amor já está dentro de você. Você conseguiu perdoar, é sinal que o amor está dentro de você. Jesus disse: perdoa, perdoa até os seus inimigos. E o que é o perdoar? O perdoar é desejar o bem para a pessoa, é não desejar o mal. Jesus, nas suas pregações, Jesus nos seus ensinos, Jesus em todo o tempo da sua vida, Ele nunca ensinou alguém, ou Ele nunca falou: olha, amaldiçoe uma pessoa, ou despreze alguém, ou humilhe alguém, ou Jesus nunca ensinou a deixar a pessoa sem o que ela precisa, o bem. Jesus sempre dizia: abençoe, abençoe. E o abençoar, o amar, é desejar o bem para outra pessoa, é não desejar o mal. Tem pessoas que dizem: olha, tomara que fulano vai mal, tomara que aconteça isso, que aconteça. Não, nós não podemos desejar o mal. Sabe por quê? Olha, tem a lei da semeadura. O que nós desejamos para os outros vai acontecer com a gente. Aquilo que a gente deseja para as outras pessoas, aquilo que nós profetizamos, declaramos, desejamos para os outros, vai acontecer para nós. Então nós temos que aprender a desejar o bem, a abençoar, porque assim a bênção vai voltar para você em dobro. Amar. Olha só, quando perguntaram para Jesus assim: Senhor, qual o maior mandamento? Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro lugar, Deus. E o segundo é semelhante a esse: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você não quer que aconteça contigo, não deseje para outra pessoa. Se você não quer que aconteça contigo, não deseje, ainda que alguém se levante contra você, não se levante contra ela. A palavra do Senhor diz, a palavra de Deus diz: pagai o mal com o bem. Pagai o mal com o bem. Alguém ofende, não ofenda ela. Alguém despreze, não despreze ela. Alguém se levanta contra você, não se levante contra ela. É isso que o reino de Deus. E quando estes sinais se manifestam na vida das pessoas, é sinal
que o reino de Deus está dentro dessa pessoa. O reino de Deus está dentro dela. Um outro sinal importante é a fé, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? O que é fé? Fé é a certeza daquilo que nós não vemos. É a fé. Você não está vendo, mas você acredita que vai acontecer. Você, aos olhos humanos, parece que não há uma possibilidade, mas você tem a fé que isso vai acontecer, porque você precisa, porque você está clamando, porque você está buscando. Então a fé é importante. O reino de Deus, ele é construído pela fé. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Aleluia! O justo vive pela fé. Quando eu me converti, eu pensava que esse versículo queria dizer, ou estava relacionado só às pessoas que deixavam tudo para pregar o evangelho. Deixava seu trabalho, deixava sua casa, deixava seus sonhos, seus projetos, para pregar a palavra de Deus. E a gente ouvia muito: olha, fulano agora vai viver pela fé, pela fé. Depois, com o tempo, eu fui entendendo que viver pela fé, todos nós vivemos pela fé, ou seja, todos nós precisamos viver pela fé. Não importa se você é empresário, não importa se você é médico, não importa se você é advogado, não importa se você é carpinteiro, não importa se você tem a sua empresa, o seu empreendimento, não importa o que você faz, mas se você é um cristão, você precisa viver pela fé. Você precisa viver pela fé. Você precisa acreditar que tudo que você faz depende de Deus. Cada passo que você der depende de Deus. Ontem nós ouvimos o professor Nelson dizendo: olha, se possível, não sei se alguém fez hoje isso, se possível nem coloque o pé, já tente descer da cama com o joelho, toque primeiro os joelhos no chão. Eu não sei se alguém fez isso, mas eu tentei fazer. Viver pela fé. Viver pela fé é cada passo que você vai dar, cada passo que você der, tudo que você vai fazer, tudo que você vai empreender, tudo que você vai decidir, tudo que você vai realizar, você primeiramente pede a direção de Deus, primeiramente você busca a direção do Senhor, você busca no Senhor, e esse Senhor é todo poderoso para abrir caminhos, para abrir portas, para te levar em caminhos de vitória, para iluminar a tua vida e o teu caminho, os teus sonhos. Viver pela fé, é isso que nós precisamos. Fé é a certeza do que ainda não existe. Não existe, mas você acredita que vai se concretizar. Um outro sinal do reino de Deus, um outro sinal é a compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é sentir a dor da outra pessoa. A parábola do bom samaritano, ela mostra isso. Quando várias pessoas passaram por ali e viram aquele homem que foi assaltado, que foi ali quase morto, bateram nele, deixaram semi-morto, deixaram ali abandonado. Várias pessoas passaram ali
e não ligaram. Não ligaram. As pessoas passaram de lado, nem ligaram. Mas de repente passou alguém e falou: olha, poderia ter acontecido comigo. Poderia ter acontecido comigo e eu vou me compadecer dela. Ele foi lá, ele tratou daquela pessoa, ele cuidou daquela pessoa. E o que aconteceu? Colocou lá na hospedaria, pagou, falou: olha, o que ele deveu eu vou pagar. Porque ele poderia ser ele. Compaixão é sentir a dor, o sofrimento da outra pessoa. Um versículo poderoso das Escrituras Sagradas é quando Jesus, numa tarde, ele passa o dia curando enfermos, libertando os oprimidos, expulsando os demônios. Aí Jesus falou para os discípulos: olha, vamos passar para o outro lado, vamos em tal lugar, para a gente descansar um pouco. Nós trabalhamos o dia todo, faz dias que nós estamos aí trabalhando, vamos passar para o outro lado. E alguém ouviu e saiu divulgando: olha, Jesus está indo para tal lugar. Quando Jesus chegou lá, tinha uma multidão esperando ele. Jesus foi descansar e chegou lá, tinha uma multidão. Aí Jesus olhou, antes mesmo dele ter com aquela multidão, Jesus olhou para aquela multidão e o versículo fala que ele teve compaixão daquelas almas, daquelas vidas, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Ele sentiu compaixão, e ele foi lá, ele abençoou aquelas pessoas, ele curou, ele libertou, e diz que foi entardecendo, e quando estava na hora de ir embora, ele disse: não vamos deixar ele sair de estômago vazio, vamos alimentá-las. E alimentou com 5 pães e 2 peixes. Compaixão. Isso é inerente do reino dos céus. Faz parte, é um sinal que quando nós temos compaixão, o reino de Deus está dentro de nós. E aqui também eu anotei mais um. Claro que eu poderia citar muitos sinais, mas um deles chama-se paz. Paz. Onde você encontra a paz? Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse assim também: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não as dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo é passageira. A paz do mundo dura muito pouco, dura minutos, dura horas, poucas horas. Mas a paz de Jesus é uma paz que se estabelece na alma da pessoa, e pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir problemas, mas a paz continua. A paz continua no coração. Não é porque nós estamos no reino de Deus que nós não vamos passar por lutas, por provas, por adversidades, mas aquele que tem paz, a paz não vai embora com a luta. Pelo contrário, a paz ajuda a trazer a tranquilidade para a alma. Porque a paz é isso. A paz é a tranquilidade da alma. A paz é a tranquilidade da alma. Então, aquele que tem paz, naquela hora da luta, da dificuldade, do problema, ou aquela notícia bombástica,
Tem pessoas que se desesperam, uns desmaiam, outros se desesperam, se escabelam, tudo. Mas aquele que tem paz, ele respira, e ele pede uma direção para Deus, e ele não toma nenhuma decisão precipitada, porque ele sabe que ele tem um Deus que tem direção, um Deus que dá direção. Lembra de Moisés? Moisés é um exemplo, porque ele está diante do mar, e a multidão está ali junto com ele, na frente o mar, na sua direita, na sua esquerda as montanhas, atrás dele o inimigo, fortemente armados, preparados de guerra, cavalos e cavaleiros, soldados, e o povo: Moisés, por que você trouxe aqui para nós morrermos todos nessa praia? E o povo se desesperam e lamentam e reclamam e murmuram. E Moisés levanta seu olhar para os céus e fala: Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, o que eu preciso fazer? Ele podia se desesperar também, mas aquele que tem paz, ele não se desespera. Aquele que tem paz, ele tem tranquilidade na alma, ele pensa, ele respira, ele consegue tomar decisões nas horas mais difíceis da vida. Porque tomar decisão nas horas boas é fácil, tomar decisão quando está indo tudo bem é fácil, tomar decisão quando o trem está na linha é muito fácil, tomar decisão quando tudo está bem é muito fácil, qualquer um pode tomar, mas tomar decisões no meio da tempestade é só aquele que tem paz. Jesus é um exemplo também quando ele está no meio do mar, aquela tempestade toda, todo mundo desesperado, todos desesperados, e ele se levanta e acalma aquela tempestade, aleluia. Então é isso que nós precisamos, e quem tem o reino vai ter a paz. Por isso que é importante buscar o reino. Quem busca o reino recebe a unção para perdoar, recebe a unção de amor, recebe a unção de fé, recebe a unção de compaixão, recebe a unção de paz, aleluia. E para finalizar, gratidão. Gratidão é uma virtude, é um sinal de quem tem o reino de Deus dentro de si. Gratidão é a pessoa reconhecer, é reconhecimento, é a pessoa reconhecer aquilo que fizeram por ela. E a ingratidão é a pessoa desprezar aquilo que foi feito por ela. Então a gratidão, olha só, a ingratidão já começou lá nos primórdios, lá quando só existiam os anjos, lá já começou a ingratidão, quando o Senhor coloca Lúcifer para governar os anjos, para ser o regente dos anjos, dá poder para ele, e ele, em vez de ser grato, de agradecer, de louvar, de adorar, ele então se levanta e diz: olha, eu tenho bastante anjos, eles estão do meu lado, eles são meus amigos, eles são meus companheiros, eu acho que nós vamos fazer o seguinte, vamos subir lá, eu vou subir lá, e eu vou destronar o Todo-Poderoso, e eu vou ser maior do que ele, porque os anjos já estão aqui do meu lado. Não foi isso que aconteceu. Diz que quando ele subiu, o Senhor já derrotou ele e lançou ele sobre essa terra.
A terça parte até que seguiu ele. 10% não seguiu nem o Senhor, nem ele. Mas louvado seja Deus por aqueles que ficaram servindo ao Senhor e que estão conosco. Então, filhos e filhas de Deus, gratidão. Nós temos que ser gratos, a começar pela nossa família, nossos pais. Quantos pais que para manter a família, para alimentar a família nas horas difíceis, às vezes de não ter o que comer, quantos passaram por essas dificuldades, mas os pais fizeram de tudo para manter os filhos, para dar alimentação, para dar o calçado, a roupa, o teto e assim por diante. Nas madrugadas, quem levantava para cuidar? Aquele bebezinho que chorava, que era eu e você, que chorávamos de madrugada, não deixavam nossos pais dormir. Nós temos que ser gratos por aqueles que se sacrificaram por nós, que lutaram por nós, que investiram em nós. Nós temos que ter o respeito por eles, o amor por eles, a compreensão por eles. Nós temos que ter gratidão e servir aqueles que nos serviram nas horas que mais nós precisamos. Ser grato a Deus, ser grato à igreja, ser grato, gratidão, a gente tem que estar sempre no coração. Eu fico impressionado com pessoas que às vezes ele está desempregado, e aí ele chega lá e diz: olha, eu estou desempregado, estou passando dificuldade, estou vencendo boleto, porque boleto tem bastante, né, irmãos? Todo mundo tem boleto. No céu não vai ter boleto, graças a Deus. Mas as pessoas chegam: olha, eu tenho muitos boletos, muitas contas, muitas coisas para fazer, estou desempregado. E alguém: não, vem trabalhar aqui com a gente. E a pessoa recebe no trabalho, a pessoa trabalha, passa um tempo, ela leva na justiça. Você acha que isso é justo? A pessoa, na hora que mais precisou, alguém estendeu a mão e depois a pessoa se levanta contra. Então nós temos que ter gratidão. E a gratidão é um ato de reconhecer alguém, aquilo que ele fez. E gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Gratidão, porque se nós temos o ar que respira, é porque o Senhor nos dá. Olha para aquela pessoa que precisa 24 horas andar com um tubo de oxigênio do seu lado para respirar. Olha que sofrimento dessas pessoas. Só por isso nós já deveríamos levantar nossas mãos e dizer obrigado, porque o ar que respiramos vem do Senhor. Só por isso. Mas tantas coisas fez o Senhor por nós, como diz o salmista, e por isso estamos alegres, e por isso nos alegramos. Então, os sinais do reino dos céus, diga comigo: perdão, amor, fé, compaixão, paz, gratidão. Quando a pessoa expressa esses sinais, é a certeza que o reino dos céus está dentro dessa pessoa. Está dentro dessa pessoa. Vamos ficar em pé na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, enquanto que os pastores, obreiros vão chegando aqui à frente, convido você para vir rapidamente para a frente.